Alô, alô, Xanxerê, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A gente está de vez em quando a gente faz entrevistas de manhã, mas sempre de tarde também, às 15 horas. Eu e o meu amigo Trinity, a gente traz pessoas da comunidade, falar um pouquinho sobre a vida da pessoa, sobre o que está fazendo, sobre o que ela pensa de Xanxerê, do Brasil, de política, alguma coisa super interessante. Trinity. Bacana, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do dia, depende da hora. E legal que o Facebook agora é a nova televisão do mundo. Claro. A matéria fica aí, você pode ver em qualquer horário. Olha a que ponto que nós chegamos, hein? Vamos medir a febre aí do nosso entrevistado, né? Vamos só falar que o nosso entrevistado é Hugo Leandro da Silva, ele é advogado. 35. Né? E ele está aqui principalmente o quê? Para falar um pouco sobre o direito de Xanxerê, sobre o direito que a gente conhece, é um colega nosso, e tem sua posição. Eu acho que isso é muito importante. Quero, antes de tudo, Trinity, pedindo licença a Hugo, né? Antes dele falar, que a gente fala bastante antes, né? E a história é essa mesmo, sabe, Hugo? Sim. A gente brincar, conversar, né? Falar aos meus apoiadores, o pessoal da Exclusiva Segurança, Biber Restaurante, TMHnet Internet, Lítio Informática, Alto Xanxerê, Empório do Pão, Lorenzão Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais Bortoluzzi, Farmácia São Rafael, Megazan Materiais Megazan Materiais Esportivos, Veja Bem Ótica, Padoca do Mano, Madecom Materiais de Construção, Top 100 aí da Natália Pitol, CRV Mecânica Automotiva, ainda mandando um abraço aí pro Paulino Construtora, pelos vereadores que estão sempre apoiando a nós, que é o Rogério de Oliveira e o Sidão. Obrigado, gente, por estar sempre junto conosco. Obrigado, Hugo. Doutor Hugo, vamos assim dizer, né? Obrigado por estar aqui conosco, falar um pouco sobre o direito, falar um pouco sobre o que reza aí Xanxerê, na tua visão. Primeiramente, quero cumprimentar todos aí, é um prazer estar aqui no teu canal. Obrigado. Trazer algumas opiniões, né, que temos, moramos na comunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês todos aqui. Quero cumprimentar também todos os amigos internautas aí. Bacana. Hugo, pra gente começar, Sim. Tu é natural de Xanxerê, conta a tua origem aí. Eu sou natural dos Pampas ali no Rio Grande do Sul. Opa! Lá, Ai, né? gaúcho, tchê. E eu tinha muita vontade de atravessar o Uruguai e vir morar para Santa Catarina. Por que essa vontade? Agora, pegando um gancho dele? Mas a Santa Catarina é muito bem falado, né? As mulheres bonitas, né? Mulher bonita. Bom, aí esse clima gostoso. Santa Catarina é muito bom de se viver, né? Eu tinha essa vontade de morar aqui. Uhum. E aí tu veio pra cá quando, mais ou menos? Eu vim em Xanxerê em 2000. 2000. Tu veio fazer o quê? Diretamente pra Xanxerê ou pra região? Vim diretamente de Xanxerê, passei aqui, fiquei para fazer alguns negócios e estava de partida e depois nunca mais saí daqui. Olha que interessante. Primeiro tu veio para fazer o quê? Veio trabalhar com o quê? Eu venho da área da venda, né? Lá no Rio Grande do Sul tinha bastante fábricas na região de Caxias e aí a gente veio para cá e começamos a vender panela. Vendia panela nos interiores. Tu não era daquele que jogava panela no chão, não era, né? Não era aquele, né? E eu vendia panela, muita panela aí, casa por casa, batendo, Dona Maria, Dona Vizinha. Olha aí, ó. Uma vez tinha bastante. Ele tem cara de nordestino, né? Não tem. Vendedor? Vendedor? E fiquei 15 anos mais ou menos aí vendendo. 15 anos como vendedor? Aham. Pô, tem uma Todo o experiência. interior de Xanxerê, da Redondeza aqui, eu conheço quase casa por casa. Não saiu correndo de alguns lugares, não? Alguns sim. Mas que história interessante. E aí, claro, aí proporcionei, me estabeleci aqui e comecei. Então, assim, ó, é difícil fazer vendas pela manhã. Claro. Eu não sabia disso. Mas é de tarde para noite. E aí abriu essa oportunidade de fazer faculdade. Olha Eu fazia pela manhã daí. Tu fez aonde a faculdade daí? Eu sou da Dom Noesc, né? E daí por que direito a pergunta, né? Quando eu era pequeno, lá no Rio Grande do Sul, eu era engraxate. Eu também fui engraxate. O meu pai era marceneiro. Meu pai era marceneiro e eu ajudava meu pai. Fiz uma caixinha de sapato para engraxar. E aí, engraxava na frente do fórum, nas rodoviárias. E quando eu passava lá na frente do fórum, eu ia no alfaiate e pegava os pedacinhos de calça social para lustrar o sapato. E aí eu via o juiz, os advogados lá na frente do fórum, e eu sempre dizia, ó, um dia quando eu puder eu quero ser advogado.
Olha Olha só. aí, ó. Foi ali que nasceu a Já à mentalizando, né, a Já mente. mentalizando. Já passou aí, comecei a faculdade e já estava com 30 anos já. Tá, tu se formou há quanto tempo já? Eu acabei me formando na UNOESC em 2017. 2017, então praticamente você está há 5 anos, mais ou Não, menos. não, 2017 para cá, 3 anos. 3 anos, 2021. Até do passar na prova da ordem, Ah. até fazer curso. Então nós podemos dizer que tu é um dos advogados novos de Xanxerê. Isso, é. É. E como é que tu tá vendo, então vamos partir para a linha do direito, da advocacia catarinense. Nesse momento que a gente sabe que é um momento bem complicado. A advocacia passa por momentos difíceis, igual vários setores estão passando por momentos difíceis, né? Tem que ter muito amor à profissão. Tá? verdade. O advogado, em certos momentos, é que nem psicólogo Tem que e ter tal. dom para ser advogado? Diz os meus professores, um abraço para todos os professores da UNOESC, diz os meus professores que tem gente que tem o dom para ser advogado, né? Mas tem que ter amor em resolver questões, resolver problemas, porque não é só coisa boa. E eu acho que não precisa ter dom, tem que ter vontade. Tem que ter muita perseverança, persistência, porque a prova da ordem também dificulta, né? É importante, mas não precisa ter dom, precisa ter vontade. Quanto tu quer isso, né? Eu quero ser advogado, eu quero Na advogado. verdade, a palavra seria dedicação. Dedicação. Tem que estudar leis, então não é para qualquer um. A né? informação, Quem gosta de ler, por exemplo. a informação, a lei, hoje nós temos, eu não sei quantos números, mas todo dia tem novas resoluções, novas leis interpretações, né? A chamada a mutação da lei, às vezes interpreta de maneira diferente, então a gente tem que estar sempre atualizado. Bom, gente, só pegando um gancho aqui, hoje de tarde a gente tem o presidente da Câmara, o Serginho Souza Nunes, ele vem conversar conosco aqui no Cafofo, e hoje de noite a gente tem Emerson do Rosário, ele é de Ponte Serrada, vem cantar, se puder estar conosco, toda sexta-feira a gente faz isso, cantando em casa. Sabe alguém que canta? Se inscreve de forma gratuita aqui no meu canal, a gente faz isso. E também teremos hoje à tarde a agenda com o meu amigo Trinity. Voltando ao gancho do advogado, eu sempre estudo sempre o assunto que a gente traz aqui nas nossas entrevistas, nosso bate-papo. Os advogados de 10 anos para cá eram um pouco mais respeitados. De 5 anos para cá, eles perderam um pouco o crédito e caíram também, como políticos e religiosos, as pessoas defamarem advogado, até chamando de ladrões, ofendendo os advogados. Qual é a tua visão como advogado novo dessas críticas que você concorda? Políticos e advogados e religiosos hoje sofrem muita crítica. Houve uma exposição muito grande por causa da mídia, né? E os youtubers, hoje é mais fácil, a informação corre mais rápido, né? O que eu digo assim, que na área de advocacia aprendi que quando você assume um cliente ali, que você vai defender a causa dele, você automaticamente tem vamos pôr um adversário lá do outro lado. Então, tem advogados que têm uma estratégia melhor para conseguir eu sempre digo assim, nós temos que sempre preservar os advogados mais antigos, respeitá-los por a maneira estratégica, experiência, que isso conta muito. Isso que eu te pedi, conta muito, porque um advogado novo e velho, até o Paulo Professor, não é a mesma coisa? Por que os mais velhos são mais caros e eles conseguem resolver os problemas? Não necessariamente, conseguem resolver os problemas se eu estudei igual. Eu sei, mas assim, por exemplo, quando nós terminamos a faculdade, ali que nós vamos começar a advogar. E no decorrer da advocacia, a advocacia requer muito estratégias para chegar até aquele almejado, né, decisão almejada. Os advogados mais velhos, que têm bagagem, bastante experiência, eles sabem conversar com o juiz, sabem tarimbar melhor, peticionar com uma experiência que vale a pena, que valeu a pena ter passado. Agora, a crítica com o advogado, o descrédito, vai ter, porque se eu perder a ação, eu sou o pior advogado. Paulo, veja se nós estamos analisando. O advogado é o advogado novo, mas o advogado também mais velho tem essa dificuldade. Olha só, chega o cliente tem que falar a verdade. Às vezes não fala a verdade. Poxa, daí nós estamos então lutando contra o cliente. Atrás das provas, o advogado é um verdadeiro investigador, dependendo da situação. Nós mandamos, a petição inicial é recebida pelo juiz, o juiz que ele manda para o oficial de justiça.
não encontra o cidadão ou a pessoa ou a empresa ou a coisa para citá-lo. Estamos trabalhando contra o correio não entrega, diz que mudou-se, não sei o que, mas estava ali. Oficial de justiça sobrecarregadíssimo de tantos que tem tanto trabalho para fazer, não consegue dar conta. Trabalhamos ali, não contra, mas temos essa dificuldade. Temos o promotor, quando é oficiado em certos casos, que vai dar a opinião dele. Temos a decisão do juiz e a outra parte. Então, como que nós não vamos ser criticados? Concordo. Então aí a crítica vai ter. Sempre vai ter inimigos. A então. grande verdade é só uma. Adversário sempre. A grande verdade é só uma. Se você tiver uma procedência da ação, você é um dos melhores advogados. Se por algum caso houve uma improcedência ou você não conseguiu salvar o teu cliente, você é um péssimo advogado. Péssimo advogado. A gente sabe disso e a gente sabe que é bem complicado. Gente, estamos conversando com Hugo Leandro da Silva, advogado da safra nova aí de Xanxerê, apesar da idade, como ele mesmo diz, falando sobre questões ligadas à área jurídica. Doutor Hugo, nós começamos agora um processo em que os processos são todos digitalizados. Eu, como estou há 33 anos de advocacia, eu vejo a dificuldade de a gente acompanhar. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê essa mudança de hábito? Porque é uma mudança muito grande, na verdade. Porque nós advogados olhamos no olho a olho a pessoa, e agora a gente está simplesmente atrás de uma tela. O processo, eu sempre digo que as coisas sempre vão melhorar, sempre vem para o bem, vai ser sempre melhor, claro, as coisas. O processo, ele vem, mas nós temos uma dificuldade, por exemplo, na área civil. É bom que quando você peticiona, a gente sempre brinca no escritório, já está na mesa do Excelentíssimo, porque ele vai automático lá. Então, o processo eletrônico, quando você peticiona de dentro do escritório para lá, fantástico. É melhor então? Ótimo. Porém, entretanto, né? Quando nós precisamos de uma audiência, e na audiência nós temos uma grande dificuldade, porque nós não estamos olhando olho no olho. O juiz não tem o calor. Você não está conversando, relatando cara a cara. Questionando, né? Assim, no processo até na área civil, tranquilo. Mas nesses pequenos passos na área criminal, acredito e digo, com experiência, poderia citar casos, a condenação é injusta. Tem casos isso? A condenação é injusta porque por videoconferência não é a mesma coisa que tá ali, olhar cara a cara para a pessoa e a pessoa... Eu acho que entra o sentimento do olhar, essa sensibilidade que faz o juiz de repente... Eu acho que é importante o calor humano e o juiz olhar e olhar ali a audiência, o advogado se expressar. Nós não estamos 100% preparados, a internet às vezes não ajuda, o microfone, nós não temos uma estrutura 100% ainda, tem muita dificuldade nisso. Tu vê, por isso que a Europa faz julgamento de Skype só para pessoas que já estão presas no presídio. Eles não fazem fora, tu vê. É uma mulheres alegação. no setor, doutor, de 10 anos para cá, era pouca mulher entrando no direito. Hoje, bastante. Qual é a sua opinião? Juízes, promotoras, sim. Por sinal, a capacidade é muito, né? Sim, as juízas têm um detalhe, um feeling, né? Um feeling diferenciado. Melhor, então. Nós não podemos dizer melhor, né? Nós podemos dizer que ela tem a sensibilidade, as nossas magistradas aqui, ela tem uma sensibilidade, olha o processo com calma, com detalhe, né? Com riqueza de detalhes, no trato, educadíssimas, não que não seja mas é diferenciado, vem ganhando muito respeito dos advogados, dos promotores, o belo trabalho que vem sendo feito. Tu acha da nova lei do governo federal que advogado vai começar a usar arma, ter porte de arma? Qual é a sua opinião disso, advogado armado? Em certos, por exemplo, em certas situações, eu acho importante na área de grandes polos, cidades grandes, onde tem criminalista. O advogado, não há muito tempo, lá em Palhoça, foi assassinado porque perdeu uma causa de um criminal, de um criminoso. Então, às vezes, eu acho que seria interessante para cumprindo certos requisitos, os advogados, não, aquele é um criminalista, trabalha, área muito periculosidade e tal, eu concordo. Das outras áreas, a gente vê que não há necessidade. Vamos ver como é que o senhor pensa no que se refere aos advogados de Xanxerê. Nós estamos aí com um monte de colegas, né? A gente sabe que muitos pediram auxílio também,
Estão pedindo auxílio? É porque nesse momento houve uma dificuldade grande em receber valores e tudo mais. Como é que o senhor está vendo isso como um advogado novo? Eu sofri na pele quando começamos e ali com a doutora Ana Cecília, que foi professora da faculdade. Nossa, um abraço para a doutora Ana. A doutora Ana foi professora, nos acolheu no seu escritório, nos ajuda, nos auxilia, nos ensina, nos policia. Vasta experiência com 16 anos, 17 de advocacia, nos deu muito apoio, né? E a gente tem uma gratidão muito grande por ela. Agora, a dificuldade tem toda a profissão. Advogados, quando saem, passou na prova da OAB, não são advogados ainda, eles vão começar a iniciar. E muitos contratos são contratos de risco. Quando a gente, bacharel, né? a gente só vai receber quando o fim do processo. Então, é uma grande dificuldade nesse meio. Não tinha que mudar um pouco a norma da lei? O cara entra já bacharel, sem crédito. Não, mas aí é o de cada um, né? Tem que fazer estágio. Tem muito advogado que estão atuando em outras áreas, né? Porque não conseguiram sobreviver. Mas isso que eu não consigo entender, então, a demanda, porque uma vez era difícil tu ver advogado. Mas hoje tem qualquer lugar tem faculdade. Faculdade à distância, faculdade, então... Mas tu acha certo isso, faculdade? Porque daí é muita formação, eu digo, sem muito estudo. Mas né? vai de cada um, eu digo assim, ó, que cada cliente vai... Nós estamos no início da conversa falando que às vezes o cliente busca um advogado com mais experiência, com mais estrutura, né? E não é o descrédito, é que ele quer realmente aquele advogado que tem experiência na causa, porque ele não quer perder. A OAB ajuda os advogados? A OAB ajuda. Ela tem a sua parte, tem a CAASC, que é a Caixa de Assistência aos Advogados. Ela é responsável por dar um auxílio, deu alguns auxílios aí, alguns advogados que precisaram, receberam um valor no passado. Só digo que a gente podia ser um pouquinho mais. Sim. Podia ser um pouquinho mais. Pegando o gancho, se o advogado... Mais que nada. Se o advogado me enganou, eu posso procurar a OAB para denunciar ele e pegando o gancho? Pode. Quando que o advogado pede a carteira da OAB? É para as pessoas existe um processo, né? Sabe? Existe um processo, a pessoa tem que ter evidências ali, realmente não é... Tem que ser também um negócio... Mas é encaminhado à OAB para denunciar. É encaminhado à OAB, essa denúncia tem todo um julgamento, né? De advertência, suspensão. Isso depende de cada caso, um caso. Né? Cada caso, um caso. Tem isso também? É isso aí. Bom, gente, a gente está conversando com o Hugo Leandro da Silva, ele é advogado dos novos aqui. Como a gente diz, a gente faz sempre uma conversação ou de manhã, ou de tarde, ou de tarde de manhã. Hoje à tarde a gente tem o presidente da Câmara, o Serginho, né? O Sérgio de Souza Nunes, vem falar um pouco sobre como é que estão aí os vereadores, principalmente ele como presidente da Câmara, vendo esse momento aí da pandemia aqui em Xanxerê. E à noite nós temos Emerson do Rosário cantando no Cafofo do Paulo Munarete, que a gente fica muito feliz. Viu, doutor? É o seguinte, veja bem. O Supremo agora prendeu já um deputado federal. Está preso até hoje. Né? Inclusive o governo nem fala que é coligado a ele. Muitas pessoas estão sendo presas. Agora o comediante Danilo Gentili, ontem foi decretada a sua prisão, só para você entender. Danilo Gentili não vai mais apresentar ao vivo o programa, não pode ir nas redes sociais e tem que ficar em casa de noite. Qual é a sua opinião do Supremo mandar prender as pessoas? Pois então, nesse gancho, eu quero incluir um assunto que até foi julgado, a questão do caso Lula, né? Pelo Fachin, aonde ainda se julga a suspensão do Sérgio Moro. Isso. Certo? Então, veja só, na questão, fica difícil nós falar do Supremo, quando ele começa com essas prisões arbitrárias, rasgando a Constituição. Por quê? Porque existe o devido processo legal. Então, tem que haver defesa. A nossa Constituição... Vamos conseguir isso. Pois é, então agora você imagina o seguinte, eu não concordo com a prisão do Daniel Silveira, Daniel Silveira, se eu não me falha a memória. Deputado. Por quê? Porque, primeiro, a prisão dele, depois das 11 da noite, certo? Bateram na casa dele e disseram que ele estava preso. Porque ele ofendeu o Moraes, né? Moraes. Certo. Olha só, ele é vítima. Olha só o que o Supremo fez. Ele é vítima, ele é o acusador, ele é o acusador, ele é o julgador e ele mandou prender. Pois é. Então, e ninguém faz nada. O Senado, cadê? Ninguém fez nada. Então, como é que
Fica difícil a gente falar em suspensão do Sérgio Moro, naquela questão, aonde ele toma essas arbitrariedades. No caso Gentili. Isso. Ele fez uma postagem que disse assim, ó, se o povo brasileiro fosse unido mesmo, Ia lá no ele entrava dentro Congresso. do Congresso, do Tribunal, ou do STF, acho que era do STF, e metia a porrada em todo mundo. Foi isso que ele fez. Ele foi infeliz com as palavras? Foi. Eu concordo com as palavras dele? Não concordo, mas é o que muitos brasileiros gostariam de fazer. Agora o Supremo não pode pegar e suspender o canal dele. Mandou suspender o canal dele. É porque ele fez isso. Nós temos com uma ditadura da toga. Ele não pode, ele tem que ter o devido processo legal. A Constituição pode até acontecer isso, mas deve ter... fazer a defesa. Os dois magistrados numa sinuca de bico. Mas se deixar isso, a sua opinião, ofender autoridades, na sua opinião, mas não é ruim estar ofendendo a autoridade? Por exemplo, chamar o governador de São Paulo de calcinha, o Lula de calango, dizer que eu vou matar as pessoas do tribunal. Não, aí eu concordo. Se deixar também essas pessoas... Mas existe um devido processo legal para isso. Eu até concordo que eu acho que... Está demais a ofensa. Eu concordo contigo quando é ameaça. Eu parto do princípio, a minha pessoa, com respeito ao doutor Hugo, no que se refere à ameaça. A ameaça é uma coisa. Agora, a agressão física, verbal, é uma coisa que poderia ser respondida tanto de forma civil, com indenizações, indenizações, né? Quando a gente vê que não existe um processo legal, como o doutor diz, é muito difícil mesmo a gente ficar assim. E nós advogados, a gente fica meio assim, né, doutor? Porque a gente não sabe em que balizar vai fazer a defesa. Vão bater na nossa casa e está preso. Prender tem que ser durante o dia, diz, né? Nós temos que ser citados sobre o processo. Existe uma fase do inquérito, do carregamento do processo, toda ali para poder ser denunciado. O deputado não tinha imunidade parlamentar? Sim, eu não concordo nada com o que o deputado falou. Só que eu tenho que defender a Constituição. A Constituição não vale mais nada. Sim, é livre-arbítrio de expressão, né? Como é que nós vamos falar em suspensão se eles... Tá me entendendo? É muito complexo. Tá uma baderna. E o senhor Fachin, que liberou, o papai voltou, hein? Papai voltou. E o Fachin liberou o Lula. Pois mas suspensão. Vamos lá, o Fachin. Só que o Fachin fez campanha para Dilma. Sim, foi bom. Tá me entendendo? Como é que nós vamos fazer assim, ó, vamos lá. O pessoal fala, não, mas o STF... Não, ó, o Fachin fez campanha para Dilma, abertamente. O Dias Toffoli foi advogado deles. Foi do governo. E, não tem como nós ter seriedade na justiça na hora que vamos julgar um caso desse. Depois de 4 anos, né, volta tudo. Bom, gente... eu não sei se o Trinity está tudo bem, Trinity? Ótimo, essa pergunta, tudo bem? Sim, tá legal. A gente queria agradecer muito o doutor Hugo Leandro da Silva, que ele é um dos advogados novos, tem a sua opinião e é isso que a gente quer. Cada um coloca a sua opinião sobre determinados fatos, é isso que a gente faz no meu canal. A gente tenta fazer às 10 horas, ou de repente mais tarde um pouquinho, como foi agora, né, dependendo também do trabalho do Dr. Hugo, se no horário for diverso, tá? Ou às 3 horas da tarde. Então a gente convida hoje você para o presidente da Câmara à tarde, às 15 horas, e à noite o Emerson do Rosário vem cantar para nós. Dr. Hugo, quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui, falado um pouquinho para nós, né? Dar um abraço para a doutora Ana, grande profissional de Xanxerê, a gente gosta muito. Obrigado por ter vindo aqui, Trinity. Suas considerações finais, cada vez a gente aprende um pouco com nossos convidados, né? Agradeço o convite, né? Agradeço o convite, fico muito feliz, né? Parabéns aí. E a porta do escritório está aberta, sempre para quando quiserem chegar lá. Tem especificamente como nós estamos em 3 advogados lá, nós temos me permite citar, né? A doutora Ana Cecília Cirino, que anteriormente foi professora da faculdade, minha e da minha colega que também está lá. Então, nós somos em 3 e nós temos o Rogério de Oliveira, que cuida toda da área administrativa, previdenciária, defesas de multa, vereador, né? E é isso aí, nós estamos lá trabalhando cada dia mais. E telefone, se alguém quiser procurar um doutor aí? 3433-4885, né?
Então tá, gente, a gente quer agradecer ao Dr. Hugo, tá? Um abraço pessoal que patrocina aí, Exclusiva Segurança, Bíblia Restaurante, da Meganet Internet, Lítio Informático, Alto Xanxerê, Empório do Pão. Nós temos aí Lorazão Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais Bortoluso, Farmácia São Rafael, Megazan Materiais Esportivos, Veja Bem Ótica, Padoca do Mano, Madecom Materiais de Construção, Top 100 aí da Natália Pitol, CRV Mecânica Automotiva, Paulino Construtora. Gente, obrigado, a gente tá muito feliz que tem muitos apoiadores, né? Os vereadores ainda, Rogério de Oliveira e o vereador Sidão. Obrigado, gente. Tchau, fui. Valeu, tchau. Tchau, tchau.